Oi pessoal, eu sou a professora Giane e nesse vídeo a gente vai conversar sobre cronograma gramatical. Pessoal, tô muito feliz de fazer esse vídeo, porque na verdade não foi ideia minha, esse vídeo é uma sugestão de uma aluna, ou seja, de um de vocês. Então eu queria agradecer muito pela participação, pelo feedback, por quem tem acompanhado aqui o canal, por quem tem sempre respondido, sempre perguntado, sempre dado sugestões e dicas. E é muito importante, porque a gente aqui desse lado, a gente não sabe muito bem como é que vocês estão, né? Então é muito legal isso, essa participação de vocês, fico muito feliz. E assim, tô sempre aberta aqui, podem mandar dicas, mandar sugestões, fazer pedidos, críticas, enfim, o que vocês quiserem. E tem sempre aqui embaixo o nosso e-mail, né? Então você pode mandar um e-mail e também pode comentar no próprio vídeo, tá bom? E esse vídeo aqui, a pergunta da aluna foi: Giane, por onde começar a estudar gramática? Então você quer estudar gramática, você não sabe por onde. A gramática tem infinitos assuntos, né? Muita coisa para falar, muita coisa para saber. E como começa a estudar? Por onde começa a estudar? E aí é o seguinte, eu não vou responder essa pergunta, vocês me conhecem, eu vou discutir esse assunto, vou comentar esse assunto, a decisão é de vocês, é de cada um de vocês. E também para quem já acompanha o canal sabe que eu sigo a linha do contexto. Linha do contexto? Sim, eu me preocupo muito com o contexto, com a situação na qual você está inserido. Então sempre antes de estudar aqui a língua, né? Ah, esse texto está inserido onde? Essa palavra está inserido onde? Você precisa considerar o contexto para tomar decisões em todas as áreas da vida, inclusive. Então aqui a gente vai pensar sobre isso. Primeiro, quem é você? Por que você quer estudar a gramática? E a quais materiais você tem acesso, tá bom? Então aqui o público, vamos dizer assim, ideal que a gente imagina para o canal é a partir do ensino médio. Claro que você pode ver o canal se você tiver antes do ensino médio, não tem nenhum problema. Mas por que eu digo isso? Porque eu imagino que aqui não é o seu primeiro contato com os assuntos nos quais eu tô tocando, né? Com aquilo que eu tô falando. Aqui é uma espécie de aprofundamento, a gente vai, claro, falar sempre do básico, mas imaginando que assim, não é a primeira vez que você escuta a palavra substantivo na vida. Eu considero que você já escutou alguma vez essa palavra, tá bom? E com isso não tem nenhum problema se você não tiver escutado, né? Enfim, não sei se tem um problema, aí você fala comigo. Mas é isso, então imaginando que você tá aí a partir do ensino médio o resto da vida, qual é o seu objetivo? Né? Quais materiais você tem acesso? Você tem acesso a materiais de livros didáticos, a apostilas de cursinho, vai usar a internet? E também, principalmente, fundamental, qual é o seu objetivo? Por que você quer estudar gramática? Aqui a gente vai comentar duas opções nesse vídeo de hoje. Você quer estudar gramática para participar, para prestar algum concurso público ou para desenvolver na língua, ser mais envolvido, ter mais autonomia? Então, começando pelo concurso, é fundamental que você conheça a prova. Ah, eu vou prestar em um vestibular ou não, um concurso público. Você precisa conhecer a prova. Qualquer prova que você for fazer na vida é metade conteúdo, metade conhecimento de prova. Por quê? Porque cada prova, cada instituição tem um perfil de aluno, tem um perfil de pessoa, de trabalhador que ela quer. Então ela tem ali questões formuladas de modo que vá conseguir selecionar esse tipo de público, esse tipo de pessoal. Então você precisa saber qual é esse tipo, tá bom? Giane, mas como que eu faço isso? Você precisa saber o que mais cai na prova, como mais cai na prova, quais são as suas dificuldades, qual é o tempo que você tem até a prova. Então a prova é no final do ano, você tem um ano inteiro para estudar. Não, a prova é daqui a um mês, então você tem que estudar rapidinho. Você precisa, para poder se organizar, ter noção desse tempo, tá bom? Gente, mas como que eu vou fazer isso para saber o que mais cai na prova? Tem algum site que fala isso? Não, amigo, você vai fazer você mesmo, tá bom? Aqui a gente vai ser bem autônomo, a gente vai fazer. Como? Você vai resolver as provas antigas. A maioria desses concursos, eles disponibilizam as provas antigas justamente porque é quase um direito da pessoa, né? Então você vai fazer essas provas. Mas todas, vou fazer 20 anos de provas, não vai dar tempo. Não, fica calma, você vai fazer as provas dos últimos anos. Então, por exemplo, a prova desse ano, do ano passado, do ano retrasado. Por quê? Porque ao longo dos anos as provas mudam, né? Então, às vezes, se pegar de 10 anos atrás, nem é mais a mesma coisa. Então, não adianta. Então, dos últimos anos, se possível, dos últimos 5 anos, se não dos últimos 3. Mas tem que ser mais de um ano. Não pode ser do último ano só. Por quê, Giane? Por que eu não posso fazer do ano passado com essa prova e tá bom? Porque fazendo a prova de vários anos, você vai perceber que é uma recorrência nos assuntos selecionados. Nossa, Giane, o Enem todo ano pede função linguística, todo ano tem questão sobre gênero textual. Sim, o Enem faz isso mesmo. Então, você sabendo disso, você vai focar o seu estudo em quê? Função linguística, gênero textual, variedade linguística, porque são os assuntos que caem. Os temas que caem sempre tem racismo, toda a prova tem coisa de preconceito, homofobia, assunto de internet, tecnologia de informação. Então, você vai ficar ligado nesses assuntos, ler reportagens sobre isso, ler notícias sobre isso. Então, esse foi só um exemplo da prova do Enem, como eu disse, né? Claro que cada prova é de um jeito. Mas você, lendo as provas, você percebe essa recorrência, percebe que todo ano vai cair isso. Ah, não, já a oração subordinada nunca cai. Então, se o seu objetivo é ser aprovado na prova, você não vai estudar a oração subordinada. Claro que eu já defendo que você deve estudar tudo, porque uma coisa está relacionada à outra sempre, né? A língua é uma só.
Mas, se o seu objetivo é realmente ser aprovado, você pode ali, até porque você precisa, né? Dependendo do seu tempo, como eu disse, se a prova é daqui a 1 mês, ou daqui a 6, ou daqui a 3 anos, você vai ter que fazer seleção, você não vai conseguir estudar tudo, você vai selecionar aquilo que é prioridade para aquele momento, tá bom? Combinado? Assim, lendo a prova, além de você saber como, saber o que vai cair, você também vai saber como isso é cobrado. Então, por exemplo, o Enem, de novo, né, para manter o mesmo exemplo, ele traz ali uma prova de interpretação. Então, você precisa ler e saber o que aquele texto está dizendo. Não adianta você decorar. Você pode saber todo o gênero textuais, mas ele não vai te dar uma lista de características e perguntar qual é o gênero textual que usa essas características. Ele não vai fazer isso, ele vai colocar um texto para você e falar assim, esse texto, e ele vai dar os nomes para você. Esse texto, ele é uma notícia. Por que que ele é uma notícia? Ele quer que você leia, constate, encontre ali naquele texto especificamente um elemento que me diga que ele é uma notícia. Então, claro que ajuda você a conhecer os elementos da notícia antes, você está familiarizado, por isso que eu digo que é importante o contato, a leitura constante de diversos gêneros textuais, né, para que você seja exposto a isso, mas ele não vai pedir ali a decoreba, não vai pedir a nomenclatura, a classificação, ele quer realmente que você leia e interprete. Então você precisa saber o que mais cai na prova, como mais cai na prova, né? Tem provas que são realmente ainda provas de decoreba, então você tem que saber todos os nomezinhos de cor, senão você não consegue ser aprovado. A prova vai perguntar, mas é uma conjunção o quê? É uma conjunção adversativa, é uma conjunção consecutiva? E tem prova que ainda vai fazer isso, então você tem que saber os nomes. Tem prova que não liga mais para nome, como o Enem, que vai usar termos mais coloquiais, termos mais do cotidiano, em vez de usar esses termos mais gramaticais, mais técnicos, tá bom? E o tempo da prova já comentamos, e a sua dificuldade também, né? Você vai perceber, nossa, esse assunto aqui eu não sei nada, né? Eu tô completamente perdida, preciso focar nele. Ah, não, esse assunto aqui eu já domino. Então você vai saber que não adianta separar uma semana para estudar cada assunto. Não adianta, né? Porque, como eu disse, depende do contexto. Se esse assunto já tá mais familiarizado, já sabe mais, você estudar mais rápido aquele assunto, você dá mais tempo para ele. Combinado? Tá, já entendi a parte do concurso, mas meu objetivo não é esse, é autonomia na língua, é me desenvolver mais. E aí, por onde eu começo? Aí você precisa entender um pouquinho da gramática, da própria organização da gramática, né? Como ela é dividida. Tem esse vídeo aqui que eu já comento sucintamente, bem brevemente com vocês. Esse vídeo de hoje eu também vou falar de modo bem rápido, pra gente não se alongar, porque tem bastante coisa para falar já. Seguinte, a gramática ela costuma ser dividida em 5 áreas: a semântica, pragmática, fonologia, morfologia e sintaxe. Semântica e pragmática, o que acontece? Geralmente não, né? Na minha opinião, ela está embutida em todo o resto, porque a semântica vai estudar os sentidos e a pragmática é a interferência do homem na língua, como eu disse, de modo bem sucinto, bem breve, né? Um pouquinho mais complexo que isso, mas assim para vocês entenderem de modo rápido. E aí, Jane, aí que, bom, eu imagino que na língua, né, língua é comunicação, é interação, é uso, não tem como eu não ter sentido, não tem como eu separar o sentido, não tem como eu estudar lá uma frase que não tenha sentido, porque sempre tem, mesmo que você não queira estudar o sentido está ali, e esse sentido é dado por quem? Pelo ser humano. Então, a semântica pragmática, ela está embutida ali, claro que muita gente não faz isso, ignora, né, acaba separando, por isso que inclusive é uma área separada. E assim, não é legal, porque você precisa considerar que não tem como língua não ter sentido, não tem como língua não ter interferência humana. A língua só existe porque o ser humano a usa. O dia que o ser humano para de usar, a língua morre. Existem, inclusive, várias línguas mortas porque pararam de usar. Então, não tem sentido eu ignorar o sentido, eu ignorar esse homem, né? Esse homem enquanto ser humano que está utilizando a língua. Fonologia do sistema sonoro. Isso não é muito presente na escola, no cursinho, porque é algo bem mais técnico. Então, alguns livros vão trazer, mas nem sempre o professor vai falar sobre isso. Outros livros nem vão trazer, outros professores nem vão falar sobre isso. E na faculdade, se você estudar letras ou algo voltado para mais linguística, para linguagens, aí sim você vai conhecer. Então, o sistema sonoro, por exemplo, né? Onde que eu ponho a língua para produzir cada som, né? O que parte do corpo eu uso para produzir cada som? Isso aí você estuda em fonologia, tá? O som sai pelo nariz, o som sai pela boca, que diferença isso faz? E também muitas pessoas vão acabar colocando a ortografia aqui dentro. Ortografia, mas ortografia, grafia não vem de escrita, sistema escrito? Exatamente, mas o sistema escrito é uma espécie de equivalência do sistema sonoro, não é a correspondência exata. A gente tem ali uma correspondência exata, que é isso que você vai estudar na fonologia, né? Então, a representação de cada som, isso existe, mas não é isso o nosso alfabeto. O nosso alfabeto é outra coisa. São letras criadas e essas letras vão seguir convenções. Inclusive, vocês sabem que tem várias letras que têm o mesmo som, né? E vários sons que são representados por letras diferentes. Então veja que essa não é a representação sonora, o alfabeto é outra coisa e na ortografia tem a ver mais com o alfabeto. É um sistema gráfico de escrita, então você tem a língua oral e você tem a língua escrita. É porque é uma espécie, não é exatamente uma correspondência, uma equivalência, mas tem ali uma relação. Muitas pessoas vão estudar, né, vão colocar a ortografia dentro de fonologia, tá bom? Então, nossa, mas a ortografia escrita é estudado com fonologia, que é o estudo do sistema sonoro? Sim, muitas vezes acontece isso, tá bom? Outras vezes não. Então não fica confuso, você vai pegar alguns materiais didáticos em que a ortografia vai estar dentro de fonologia e outros materiais didáticos em que vai estar fora. Isso não é um erro, isso é uma escolha, você escolhe onde você quer colocar, não tem problema, tá bom? Acentuação e pontuação geralmente vem junto com a ortografia, então ou dentro de fonologia ou do ladinho.
E aí a gente tem o coração da gramática, a parte mais profunda, mais bonita, que é a morfologia e a sintaxe. Inclusive tem um termo, morfossintaxe, que é para falar justamente que eles costumam ser estudados juntos. O que é isso, Jenny? Morfologia é o lugar onde você vai conhecer as palavras da língua. Então você vai estudar a classificação, a formação, como as palavras são formadas, como as palavras são estruturadas e quais são os nomes das palavras. Essa palavra é um substantivo, essa palavra é um adjetivo, essa palavra é um pronome, essa palavra é um verbo. Você vai aprender morfologia. E a sintaxe, que é o mais importante, o mais lindo de tudo, é aquela área que te traumatizou. Me traumatizou sim, porque é a área das nomenclaturas, das classificações. Aqui que você vai estudar sujeito predicado, regência verbal, regência nominal, colocação pronominal e as orações, oração coordenada, oração subordinada adverbial causal, oração subordinada adverbial consecutiva, oração subordinada e por aí vai, o resto da vida. Ficou traumatizado, não ficou? Por que você ficou traumatizado? Crítica ao sistema de ensino brasileiro. Ficou traumatizado porque lá na sua escola, assim como na minha, assim como na maioria, o que o professor fazia de português? Ele pegava essa sintaxe e separava do sentido, da semântica. Então, ele não ia estudar ali o texto com você. O que ele ia estudar? Esses nomes. Quer ver uma dica que todo professor dá? Uma dica para você. Para você saber se a oração subordinada adverbial é consecutiva ou causal, você precisa decorar as conjunções. Nas consecutivas, lista de conjunção. Nas orações consecutivas são usadas essas conjunções. Na causal são usadas essas conjunções. Decore isso. Na hora da prova, o que você vai fazer? Você vai circular a sua conjunção. Circulou a conjunção, agora você vai lembrar do que você decorou. Essa conjunção é usada na oração subordinada causal. Então, essa é a classificação. Você nem leu o texto, você nem entendeu o que o texto está dizendo. Esse é um enorme erro. Você não entendeu nada da língua, em todos os sentidos, não entendeu nada. Esse é um grande erro e muitas escolas fazem isso. Então, o que acontece? O aluno sai de lá traumatizado porque ele tem que decorar um monte de nome, porque é muito nome mesmo, é muita classificação, e não entendeu nada. Isso é horrível. Por isso que eu defendo que a semântica ela tem que ser estudada junto com a sintaxe. A pragmática também. Quando eu vou estudar a oração causal e a oração consecutiva, por exemplo, eu preciso pensar no quê? Não só na classificação, não só na conjunção, mas eu preciso pensar qual é a diferença de eu colocar mais ou se eu colocar um ainda que. Se eu coloco mais, a frase tem um significado. Se eu coloco um ainda que, tem outro sentido. Agora, pragmática também, tem esse nome na língua. Será que qualquer um pode falar essa frase? Será que se eu falar essa frase, ela tem o mesmo sentido e consequência e motivação do que se você falar como aluno, do que se o presidente falar, do que se alguém da periferia falar? A gente sabe que muda. Cada um, dependendo da sua posição, pode falar uma coisa, cada um vai ter quando cada um fala, tem uma consequência diferente, tem uma motivação diferente, tem um objetivo diferente. Então, quer dizer, eu preciso considerar isso. E daí sim, eu posso decorar? Claro, você pode, o problema não é decorar. O problema é decorar separando da semântica da pragmática. Então, eu decoro, mas eu não sei o que significa, não mudou nada. Né? Você precisa saber, inclusive, que muitas vezes o mas, ali, ele está sendo usado não com aquele sentido de oposição que é previsto na gramática. Está sendo usado como costume de fala. A gente começa a frase com mais o tempo inteiro, quando nem tem oposição. Ou, às vezes, você não quer dar uma oposição e coloca o mais porque você não conhece outra conjunção. Então, quer dizer, você precisa saber quais são os sentidos que estão ali. E aí, por isso que eu defendo que você comece a estudar, né? Eu sugiro que o estudo seja começado justamente, seja iniciado pela morfologia e pela sintaxe, para que você conheça os elementos da língua e para que você estude o quê? Então, morfologia, você conhece os elementos da língua, e sintaxe, o que você faz? Estuda a relação entre eles, que é o quê? É o uso da língua, gente. O uso é o quê, se não relação? Você vai lá na morfologia estudar, existe substantivo e existe adjetivo. O que você vai estudar na sintaxe? Quando eu coloco um substantivo e um adjetivo do lado, o que acontece? É isso que você vai estudar na sintaxe. O que acontece quando você coloca os elementos um ao lado dos outros. E é exatamente isso que a gente faz o tempo inteiro, quando eu estou falando, quando eu estou comunicando, quando eu estou interagindo. É para isso que a língua serve, não serve para nomenclatura, serve para se comunicar, serve para interagir. E é isso que eu vou fazer, vou colocar elementos em relação uns com os outros. Então é por isso que a sintaxe é o coração da língua, porque ela que vai estudar ali a relação entre os elementos. Inclusive é isso que vai dar progressão para o seu texto, né? Aí vem outro problema da escola. O que a escola faz? Aula de produção textual desde criancinha. A escola vai lá falar, o seu texto não tem progressão? Não, por quê? Porque é difícil. Como é que eu explico para o aluno o que é progressão? Como é que eu explico como que ele faz para ter progressão? Porque a progressão não é muda uma palavra, é uma questão estrutural. Tem que mexer em várias partes do texto, tem que dominar muito a língua. Então, como é muito difícil isso, e o professor, coitado, eu não estou fazendo uma crítica a ele, apesar de parecer que estou, é uma crítica ao sistema, porque o professor não tem tempo para isso muitas vezes. Algumas vezes é opção, outras vezes é falta de vergonha na cara ou falta de tempo mesmo. O que o professor vai fazer? Ele vai marcar ortografia. Então, os seus textos, as suas redações, como é que vinham? Ou até hoje vêm corrigidas? Acentuação, pontuação, ortografia, essa palavra com 2 S, essa com cedilha. Por quê? Porque isso é fácil, isso é rápido, isso é pontual. Mas isso é decoreba. O que adianta ter um texto ortograficamente lindo? Não tem nenhum errinho, ele é escrito todo perfeito, que não diz nada. Não comunica ideia, não transmite nada, não interage, não tem nada ali. Não tem progressão, é um texto superficial, repetitivo, que não agrega nada em lugar nenhum. Ou seja, não tem utilidade. Ah, mas a norma está seguida.
a norma está sendo seguida, a ortografia está perfeita. O que adianta ter ortografia se não diz nada? Nem precisa ter texto, não é pra dizer nada, gente. Não precisa ter texto. Tô falando nada? Então nem escreve. Agora, se você coloca um texto decente, que você tem progressão, mas ele escreveu o osso com C cedilha, com 2 S's, você vai conseguir entender o que a pessoa quer dizer. E como você vai entender? Pelo contexto, porque é o contexto que é a língua, porque os usos, porque é exatamente a sintaxe, a relação que essa palavra osso com C cedilha vai estabelecer com o contexto ali, com os elementos do lado, faz você entender que o osso é o osso do cachorro. Se tem lá, o cachorro comeu o osso, mas tá com C cedilha, tá bom, mas você não sabe que o osso que o cachorro come é com 2 S? Então você, como leitor, não conseguiu entender a ideia? Isso não é muito melhor do que ter como eu disse, um texto que não diz nada, mas tá com a ortografia corretinha. Então, assim, eu defendo que realmente você estude a sintaxe primeiro, que você domine a língua, domine toda essa relação entre os elementos, porque é isso que você precisa na sua vida para você falar. Não adianta nada você saber escrever. Até porque, como eu tô dizendo aqui, a sintaxe, ela é oral, né? Ela é a língua oral e escrita. Já a ortografia é só uma convenção escrita. Não quer dizer, na sua fala você nem vai usar isso. Para você dar aula que eu nem estou usando ortografia. Então, claro que ela é importante, eu não estou desvalorizando, só estou dizendo que ela tem o seu lugar, mas que ela não pode tomar o lugar de outras coisas, que são mais importantes que ela. Então, na minha opinião, a ortografia ela vem em segundo plano, não é a primeira coisa que você vai estudar e não é a mais importante. A sua prioridade tem que estar aqui na sintaxe, tá bom? Aqui na relação entre os elementos, aqui no desenvolvimento que você vai ter na sua língua. E é isso, pessoal. Então, aqui sintetizando, né? Como que eu acho, como que eu sugiro que você comece a estudar gramática. Sugiro que você estude a primeira morfologia, lembrando que tem alguns assuntos que são independentes. Então, você não precisa, por exemplo, estudar toda uma área, depois toda a sua área gramatical. Você pode começar por morfologia e classificação, para você saber o nome de tudo e poder falar sobre a língua. Eu não consigo estudar em sintaxe e regência verbal se eu não sei o que é um verbo. Não consigo estudar colocação pronominal se eu não sei o que é um pronome. Não consigo estudar sujeito e predicado se eu não sei o que é sintagma nominal, se eu não sei o que é nome. Nome você aprende ali o que é nome, é substantivo, você aprende classificação, você aprende morfologia. Então, o que eu sugiro? Estuda ali morfologia, classificação, né? Classificação, subtema da morfologia. Estudou classificação, você pode ir para sintaxe. Aí estuda todas as relações, se desenvolve bem na língua, é um assunto longo. Depois você volta para, por exemplo, formação e estruturação de palavras, que você vai estudar ali como as palavras são formadas. Exemplo, feliz. Se você acrescenta um prefixo de negação em, vira infeliz. Se você acrescenta um sufixo mente, vira felizmente, muda a classe gramatical, muda o sentido. Isso você pode estudar depois de sintaxe. Então, você não precisa estudar toda a morfologia depois toda a sintaxe. Você pode estudar alguns assuntos da morfologia depois da sintaxe, depois voltar. E, por fim, estudar a fonologia ali, né? Tanto a ortografia, se você quiser estudar realmente a fonologia, você pode também. Morfologia, estudar ali a ortografia, estudar ali a acentuação, que são assuntos realmente que vão exigir decoreba, e nesse assunto não adianta você querer só entender. Claro que tem suas explicações, então, por exemplo, tem palavras que são escritas de determinadas formas devido à etimologia, a raiz da palavra, a origem, né? Em latim era escrito daquela forma, português veio do latim, por isso ainda é escrito assim. Outras não, alguém decidiu que ia ser assim, então tem que ser assim, você queira ou não queira. Então, é algo mais de decoreba mesmo, ali a acentuação, a regra de acentuação, tanto que muda, né? Passa uns anos, faz uma reforma, não tem mais acento. Por quê? Porque mudou a regra, então é algo que alguém decide. Não é algo que você realmente tem que entender. Então, eu prezo que você estude primeiro aquilo que dá para entender e depois aquilo que você vai decorar, que é mais rápido e também é mais secundário, né? Não é tão importante assim. Falei um pouquinho para vocês dos assuntos que caem em cada matéria, né? Em cada área. O que é importante você saber, que eu também já falei, mas para frisar, que cada cursinho, cada escola, cada livro didático, cada site vai colocar essa organização de modo diferente. Então, quando você for consultar algum site, você vai perceber que ali, aquele site não tem área da semântica. Porque talvez ele acredite que como a semântica está em tudo, né? Não tem como eu tirar o sentido da língua. Então não tem sentido ter uma área para semântica se a semântica está em tudo. Então não vai ter. Tem alguns ali que vão colocar ortografia dentro de fonética, de fonologia, tem alguns que vão colocar fora, já falei pra vocês. Então não tem problema, não precisa ficar nervoso, tá errado. Não, é uma questão de organização. Como eu disse pra vocês, é uma questão de escolha. Você vai fazer a sua, o site fez a dele, a apostila fez a dela, o livro didático também fez. Então o que você vai fazer? Quero estudar aqui, Jane, eu tenho material de um cursinho, eu posso estudar por ele? Pode. Mas ele não começa com morfologia, como você sugeriu. Sim, eu sei disso. Eu tenho muitos materiais de vários cursinhos, né, dos grandes da minha cidade, eu tenho todos os materiais. E eu fui olhar, né? Claro, a gente sempre tá olhando isso. E o que acontece? Eu não tenho ali, nenhum deles tem a mesma ordem. Cada um começa de um jeito e cada um tem uma organização diferente. Tem um que tem 4 frentes, gramática, literatura, interpretação e redação, tem uns que não tem interpretação, enfim, cada um vai se organizar de um modo diferente, mas todos vão ter o mesmo conteúdo, basicamente. Então, o que você pode fazer? O meu material, ele começa por fonologia, mas eu queria começar por morfologia, como você sugeriu. Tudo bem, você vai lá no material, localiza a morfologia e começa por morfologia. Porque como esses assuntos, como eu disse, são um pouco independentes, você consegue estudar assim, tá bom? Não, gente, eu vou estudar por site. Eu vou indicar aqui pra vocês um site aqui embaixo, que ele é bem legalzinho, ele é bem divididinho, ele tem praticamente todo o conteúdo de modo direto, de modo
modo claro, então vou deixar para vocês. E, como eu já disse, cada site vai ter uma organização, não tem problema, tá bom? Você escolhe o modo como você quer e você vai no site procurar, quero morfologia, gostei desse site, vou estudar morfologia nesse site. Você clica lá no botão morfologia, começa a estudar. Ah, vou estudar sintaxe agora, clica lá no sintaxe e começa a estudar. Você não precisa seguir a ordem que o site te propõe, assim como também não precisa seguir a ordem que eu tô propondo. É uma decisão sua, dependendo do seu objetivo, dependendo do que você quer fazer, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se tiverem mais sugestões e dicas, mandem pra mim. E, pra resumir, se você quiser prestar um concurso, conheça a prova, faça as provas antigas. Se você quiser se desenvolver na língua, tenha esse pensamento crítico, né? Veja por que que umas áreas são mais priorizadas do que outras, por que que umas são consideradas mais difíceis do que outras. E sempre se desenvolva bem mesmo, né? Foca ali na progressão, foca ali, né, nos usos mesmo, né? Sempre focar nos usos e não nas decorebas. Deixa a decoreba para depois. O que importa é você realmente dominar a língua e conseguir interagir com ela, tá bom?